Depois de travarem o Congresso, a Erika Hilton, do PSOL, debochou do deputado da oposição com um esparadrapo na bolsa. Aspas. Você não acha ridículo? Mas a humilhação não parou por aí. Durante uma coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL, foi surpreendido por uma pergunta incisiva do jornalista Humberto Sampaio, do portal BNews. O parlamentar, que apresentava um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi questionado sobre o respeito às decisões judiciais no Brasil e ficou totalmente sem resposta. São uma piada mesmo, né? Vamos saber mais sobre tudo isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane Oliveira, eu quero saber tudo sobre isso, até porque eu vi aquelas imagens horrorosas do pessoal com a fita crepe na boca ali, mas eu ouvi falar do caso aí da bugada espetacular do Cabo Gilberto e eu tô louca pra ver esse vídeo. Ai, foi uma delícia, eu vou dizer uma coisa, foi uma delícia. Eu vou já pedir para você, Ana, trazer o primeiro que não é do Gilberto, é da Erika Hilton, porque a gente precisa levar um pouco de seriedade também o que está acontecendo. A Erika, ela dá uma puxadinha de orelha ali, só que no final ela vai falar sobre o travamento do Congresso e como até calado esses parlamentares atrapalham o Brasil. Eu adoro os memes, eu acho que todo mundo deveria ficar calado pelo resto da vida. A gente não precisa ouvir a voz deles, eles poderiam ser tipo Hélio Negão, não precisa falar. Mas observem como eles também atrapalham a vida, ainda que estejam calados. Por favor, Ana, te pedir soltar o vídeo. Bora lá. Aí vocês podiam fazer esse favor, né? Obrigada. Censura que vocês estão fazendo com a gente, impedindo a Câmara de funcionar. Isso é censura. Ampla defesa, direito ao contraditório. Isso aqui vai dar um bom. Legal. Vocês chamam isso de censura? Isso é censura. A menina, só que a pauta deles é Bolsonaro. Eles não têm pauta do Brasil. A pauta desse... Deixa eu explicar, ó. Esse daqui é gente. Pegou. Vou te pedir só para pausar um pouquinho, porque isso é fantástico. Alguém fala, tenta falar, eles dizem, não tem pauta, a pauta deles é Bolsonaro, eles não têm pauta. E aí ela se volta e pergunta, você não acha isso ridículo? Você tem vergonha? Isso é sensacional. E assim, na cara, não é aquele negócio de, não, eu falei por trás, não, eu não tenho coragem, é na cara. E pior até, eu vou te pedir para trazer agora, vai continuar o vídeo, que ela ainda fala mais, ela Vamos lá. ainda dá uma coletiva explicando o que é isso. Por favor. Nós estamos presenciando um ato criminoso, covarde, mas profundamente simbólico ao Brasil. Enquanto o governo e a maior parte dos deputados e deputadas querem trabalhar pela redução dos impostos, querem avançar com o fim da escala 6x1, aqueles que planejaram um golpe à democracia sequestram a mesa da presidência e impedem os trabalhos de serem continuados. A cada hora parada neste parlamento é o povo brasileiro que perde os seus direitos. E eles fazem esse gesto simbólico de fecharem a boca, mas na verdade é a nossa boca que eles estão calando. É a boca da democracia que eles estão calando. E o parlamento não irá se curvar à vontade, aos desejos da família Bolsonaro. Esta não é a casa da família Bolsonaro. Esta é a casa do povo brasileiro e da democracia. Os trabalhos têm que continuar e o Brasil precisa avançar. Sem anistia para golpista, vamos pautar as agendas de interesse do povo brasileiro e tirar os saqueadores golpistas da democracia da cadeira da presidência. Caraca, mandou bem pra caramba. Essa não é a casa da família Bolsonaro. Exatamente, exatamente. Porque quando a Erika olha para um deputado paraibano, né, olha para o Cabo Gilberto Silva, para começar, a gente tem cabo, sargento, soldado, capitão, não deveria sequer estar nesse espaço, mas enfim, né?
E olha que eu falo da Bahia, que a gente tem o sargento, eu esqueci como é que ele se chama, mas é sargento ex-gay Isidório, né? Pastor sargento ex-gay Isidório. E sim, eu estou falando como um parlamentar se apresenta, é um deputado mais votado da Bahia, um negócio assim surreal. E aí essas pessoas, de fato, sequestram a democracia e fazem do Congresso, fazem da casa o que querem. É muito comum os parlamentares, para travar a pauta, fazerem articulações. Só que o que aconteceu ontem foi algo mais do que ridículo, foi extremamente absurdo esse pensamento de, olha, vou fazer aqui um protesto simbólico com pitas e vou apresentar também um impeachment de Moraes, porque o Bolsonaro não pode usar tornozeleira. Vamos ver o que um jornalista, inclusive é um jornalista correspondente de um portal aqui da Bahia, Ana, e ele faz uma pergunta sensacional para esse próprio Cabo Gilberto. Vamos ver, porque ele fica totalmente sem reação. Olha, Ana falando de felicidade. Eba, eu tentei ver esse vídeo mais cedo, não estava carregando, passei o dia com curiosidade. Bora lá. Uma vergonha que esse ministro está fazendo no Brasil. Então, por conta disso, nós estamos apresentando esse processo de impeachment com provas concretas, através da própria decisão do ministro, ditador da toga, Alexandre de Moraes. Quando é que virou facultativo no Brasil descumprir ordem judicial? Porque o que a gente tem assistido nos últimos dias são descumprimentos correntes de ordem judicial, como foi o caso do senador Marcos Duval e como foi o caso do Bolsonaro. Então, toda essa celeuma por conta de descumprimento de ordem judicial. Eu queria saber quando é que ficou. Como é o nome do senhor? Humberto Sampaio, Portal BNews. Seu Humberto, o senhor chegou aqui, não chegou no início. Isso aqui é um processo de impeachment. Aqui é um caso que a gente... Mas o impeachment é baseado em que, Samuel? É porque o senhor não estava aqui, mas eu vou explicar ao senhor, com todo respeito. Tá? Olha, veja só. Somos cinco parlamentares que assinamos um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por ele ter determinado a nossa prisão e proibir que a gente se manifestasse na praça. Sendo que 2 parlamentares, o deputado Hélio, estava na praça, um deputado Coronel prisão. Na ânsia de tomar suas decisões ilegais e inconstitucionais, estou dizendo isso ao ordenamento jurídico brasileiro, que não é inquisitório, é acusatório, ele determinou a prisão de 5 parlamentares. Eu estava na Paraíba. O deputado só estava no certo. Não é em relação ao caso do Marcos Duval, de forma alguma, é só em relação aos casos dos senhores. Entendi. O Perfeito. deputado Rodrigo Dazael estava no Mato Grosso. Já está entendido que você... Você me desculpa, mas ele tem que tirar o esparadrapo pra falar pra mim. Sensacional. Sensacional. A gente precisa bater palmas para Humberto Sampaio, que é esse jornalista correspondente do BNews, que trouxe a vergonha que são esses parlamentares, sobretudo o Cabo Gilberto ali, que já tinha levado a lapada da Érica Hilton, e ainda chega ali com Sóstenes, com o Rodrigo Dazael, com o Hélio Lopes, né, o também conhecido como Hélio Negão, faz aquela firula toda para não dizer nada. Estamos aqui nessa zoada toda para apresentar o impeachment em relação ao Moraes. Mas tá, gente, o que foi que o Moraes fez? E aí a pergunta é mais do que plausível. Desde quando está permitido descumprir o legislativo, descumprir a lei no Brasil? Porque é isso. O que eles tentam dizer, e essa ideia de narrativa que eles vendem, eu adoro quando o Nicolas faz aqueles vídeos ridículos. Não, porque tem a narrativa, não, porque a construção de narrativa. Eu tinha uma professora de teoria de narrativa que ela iria adorar dar uma aula para o Nicolas e dizer: isso não é narrativa, menino! Sabe? O que eles tentam vender. O que eles tentam vender, né? É uma história que não faz sentido algum, que não funciona, de que o Moraes não está cumprindo a lei, mas só que tudo que o Moraes, a gente já falou sobre isso aqui, as decisões do Alexandre de Moraes, quando são decisões unilaterais, quando são decisões unitárias, quando eles fazem a decisão sozinhos, e a decisão, por exemplo, como a tornozeleira do Bolsonaro, ela é colocada para votação no colegiado e as decisões, em geral, são validadas. A OAB emitiu nota em apoio ao Moraes, por exemplo, e várias outras entidades. É importante que a gente compreenda isso, que o que esses deputados estão fazendo é chantagem parlamentar. É exatamente a mesma coisa que o Trump faz. Eles sequestraram o Congresso para impedir
que o governo consiga votar o pacote tributário que é extremamente necessário para a gente avançar. E, sinceramente, Ana, a gente precisa de fato, tem poucos meses, só tem 5 meses para acabar o ano, socorro, só tem 5 meses para acabar o ano. Então, o governo precisa votar o mais rápido possível, que a gente vai falar do parlamentar, dos deputados que estão trabalhando até quarta-feira, muitos, né? A gente tem aí uns 3 a 4 meses para votar esses pacotes e também outras medidas que são importantes, como a reforma política. A gente tem uma reforma eleitoral também na pauta, que pode ser também um grande avanço, que seria impedir que tenha eleições a cada 2 anos, e aí a gente teria um aumento maior dos mandatos para 5 anos. Tem vários debates que são necessários, que a gente precisa se aprofundar, e que esses deputados não têm interesse. E a Érica está coberta de razão quando ela diz a pauta deles é o deputado Bolsonaro, a família Bolsonaro, é salvar o Bolsonaro. Está na hora de largarem de verdade a mão do Bolsonaro para o Brasil avançar. E foi perfeita a colocação tanto da Érica quanto do jornalista. O que você achou, né? Foi satisfatório, vida, vendo o Gilberto ficar caladinho? Nossa, era tudo que eu esperava. Era tudo que eu esperava. Vamos começar pela Erika Hilton, né? Já elogiei antes aí no corte, mas ela também, né? É dessas pessoas que tem um discurso muito, muito bom. E o ponto principal para mim é esse, né? Que ela destaca. Essa aqui não é a casa da família Bolsonaro, evidenciando uma coisa que tem que, de fato, deixar muito evidente. Todo esse travamento que eles estão propondo aí no Congresso é um travamento de pautas que importam para a população brasileira, que dizem respeito ao funcionamento da sociedade brasileira, e o que está se colocando acima de qualquer outra coisa neste país, nesse momento, no Congresso, é a família Bolsonaro e seus interesses, tá? Então tem que ficar claro pelo que é que se está lutando. E aí, passando pelo segundo, né, o segundo ponto, eu acho que é super emblemático o cara ter que tirar o esparadrapo da boca para responder, porque isso representa exatamente a falácia, a farsa é a palavra, a farsa do protesto que eles estão fazendo. Estamos sendo impedidos de falar, estamos sob uma ditadura da toga, uma ditadura do judiciário. Mas deixa eu tirar aqui o esparadrapo para falar um negócio e pedir o impeachment do juiz que está tomando decisões que não me agradam. É uma falsa censura, é uma falsa ditadura do judiciário. Isso só existe no discurso deles, é tão fácil quanto tão falso quanto essa mordaça, né, chumbrega que eles puseram ali na própria boca, que eles tiram a hora que eles querem, né? O pessoal tem apontado muito isso, né? Que grande ditadura é essa que a gente está vivendo? E a Érica também apontou isso, onde você tem direito ao contraditório, onde você pode se manifestar, onde você pode ir e vir. Que ditadura é essa, né? Na verdade, eles estão usando, e eles adoram fazer isso, né? Usar os termos que eles aprendem vendo a esquerda, especialmente, se manifestar, eles absorvem os termos e começam a usar ao contrário, né? Como uma forma de se defender das besteiras que eles estão fazendo, né? Agora, a pergunta do jornalista, absolutamente de parabéns, assim, pela coragem também, né? A gente sempre insiste nesse ponto, né? Na impressão a impressão da objetividade, a impressão da imparcialidade, que muitas vezes faz com que o jornalismo deixe de fazer as perguntas que são importantes para agradar o entrevistado e para agradar o público. Depois a gente vai falar da Globo News e da Dani Lima, aliás, a respeito disso, né? E nesse caso, ele foi bastante incisivo. Olha, o que está acontecendo aí é descumprimento de ordem judicial. Vocês acham que tinha que poder descumprir a ordem judicial? Isso é permitido agora? É facultativo cumprir ou não as ordens judiciais nesse país?
E aí eles não têm resposta, claro, porque eles têm só um discurso pronto, né? De censura, ditadura do judiciário, enfim. Que realmente, se você espremer, não sai absolutamente nada. E aí, nesse sentido, talvez eles devessem manter a boca fechada mesmo, que está mais condizente com a qualidade e o conteúdo, o estofo do discurso, né, Dai? Não faz falta. Não faz falta nenhuma. Vamos lá, ficamos por aqui? Ficamos. Eu tenho um recadinho ainda antes da gente e eu quero aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre a Vero Cafés Especiais. Vocês sabiam que existe esse serviço da Vero? Você faz uma assinatura, pensa assim, você paga lá por mês ou faz assinatura anual e aí você recebe mensalmente um pacote de café, ó a cenoura lá corroborando, ó da cor da cenoura também. Vocês recebem mensalmente um pacote de café de pequenos produtores, de produtores que têm um trabalho, né, de cuidado com o meio ambiente, né, são produtores que são avaliados, né, e escolhidos especialmente, né, pela qualidade do café e pelo tipo de trabalho que fazem também. E a Vero garante essa rastreabilidade, tá? Você sabe de onde vem o café e por isso sabe que está investindo num bom café também. Além disso, você ganha lá um guia de experiência, tem todas as informações, né, a respeito do café que você recebe. E você assinando, né, o link vai estar aí na descrição do nosso vídeo, assinando a Vero e usando o cupom METEORO, você pode escolher ter 30% de desconto no plano mensal ou ganhar 4 brindes no plano anual, e aí eu já adianto que tem uma prensa francesa que é maravilhosa, ou você pode ganhar 10% de desconto nos itens da lojinha da Vero também, tá? E é uma beleza, né? Você tá em casa, você recebe um café de qualidade, não precisa ir no mercado e comprar um café ruim. Só vejo vantagens, né, Cenoura? A Cenoura tá ali, eu não bebo café, mas eu bebo. Eu gosto pra caramba e recomendo a Vero. Fica aí o recado e a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.